Meu pai era um guerreiro. Eles vieram num pós-guerra aqui para o Brasil. Ele era engenheiro de alimentos, veio trabalhar como engenheiro de alimentos, mas tinha um hobby, a fotografia. E na verdade, assim, quando ele resolveu ficar no Brasil, ele decidiu que o que ele queria fazer era fotografia. Então ele abandonou a fábrica e foi para a área de fotografia. E quando ele começou, ele iniciou no programa do Silvio Santos. Ele fotografava os artistas, os programas, e nessa de fotografar os artistas, ele acabou, o pessoal gostava muito da foto dele, aí acabava pedindo para fazer fotos no estúdio, que ele tinha um estúdio montado, e aí ele acabou assim, sendo incentivado por esses artistas mesmo a montar uma agência de modelos também. Aí essa trajetória da agência de modelos, no fim, foi até engraçada, assim, até um pouco na minha vida também, porque no fim ele me usava como modelo para fazer lá, né, no estúdio, provar luz, aquelas coisas assim, e eu no fim acabei virando uma modelo infantil, né, porque assim, eu era loirinha, tinha uma característica que o pessoal procurava bastante na época para publicidade. E eu acabei, na verdade, minha vida foi dentro de estúdio, né? Ou eu estava na agência com eles, ou eu estava gravando comercial, ou estava em foto. Só que, assim, com uns 10 anos de idade, eu cheguei para minha mãe e falei que eu não queria nada daquilo, que eu não gostava daquilo. Era divertido, mas eu não queria ser atriz, eu não queria aquilo para minha vida. No fim, o que aconteceu? Eu, nesse meio tempo, fui trabalhar com outras coisas. E num determinado momento voltei, as minhas irmãs tocando a agência, meu pai já havia falecido. Aí o que aconteceu? Eu resolvi falar assim, não, acho que eu vou também ser fotógrafa, igual minhas irmãs. Fui fazer um curso, tentei, mas também não aconteceu. Aí o que aconteceu de verdade, assim, minha irmã, a Petra, ela teve assim meio um estado, falou, Marcele, você gosta de arrumar as pessoas, entendeu? Você não percebe aqui, quando a gente quer arrumar, a gente sempre chama você. Aí foi aí que eu me liguei, que na verdade a minha parte não era fotografar, porque elas já faziam isso muito bem. A minha parte era dar essa vida, essa beleza para as pessoas, realçar a beleza das pessoas. Aí é assim a minha vida. Bom, então como eu falei anteriormente, eu acabei indo trabalhar com as minhas irmãs na agência, né, lá no estúdio, que era o estúdio, a agência era tudo junto, na verdade. E lá, sim, era todo mundo bombril, né? Você fotografava, era produtor, era administrador, tinha, né? Ainda mais uma empresa familiar, então você faz um pouco de tudo. A minha experiência foi, assim, foi bem boa, assim, na época, apesar da produção de casting ser uma coisa muito burocrática, que não era a linha que eu gostava mais dessa linha artística, que aí foi para onde eu fugi, que é essa parte da maquiagem. É interessante, sabe, a coisa que eu mais gostava mesmo quando eu era produtora de casting era arrumar trabalho para as pessoas, ligar para a pessoa e falar assim, você tem um trabalho para fazer, entendeu? Você foi contratado, entendeu? Então isso me dava um prazer, sabe? Eu achava bom, assim, passar essa surpresa, a pessoa estava aguardando um trabalho, ela queria um trabalho, entendeu? Não só por parte monetária, mas também para aparecer na TV. Então, era muito interessante, assim, muitas pessoas a gente descobriu, tem casos assim, eu lembro um caso uma vez, a gente estava gravando, eu estava como maquiadora gravando no supermercado, aí eu vi um senhor no caixa desse supermercado e ele veio perguntar pra mim assim, como que faz pra agenciar minha neta? Você sabe como que faz? Aí eu falei assim, olha, eu acho... Eu sei, eu tenho uma agência, eu e minha irmã, eu vou te dar as dicas. Só que eu posso te dar uma dica? Você também tem que fazer fotos, porque ele era um senhor muito simpático, aquele tipo vô da publicidade, que todo mundo... E ele, assim, até hoje, quando ele me encontra, ele fala, você mudou minha vida. Por quê? Porque eu estava aposentado, estava só cuidando da neta, e aquilo me deu uma alegria de viver. Então, acho que isso que me mais motivava, não essa coisa do ego, mas exatamente essa coisa de ver que você estava fazendo as pessoas produzirem e serem felizes.
disse anteriormente, eu acabei assim, né? Nasci no estúdio, né? Nasci com meu pai fotografando, então eu só entendi isso talvez na minha vida. Tentei fugir, não nego, fiz outras coisas, tentei fazer outras coisas, mas voltei para o estúdio. Então, só que aí com o tempo é como eu expliquei anteriormente, eu queria fazer fotografia como minhas irmãs, né, eu achava legal a fotografia, só que na verdade o que eu descobri? Descobri que não era ali, a fotografia, aquela coisa da câmera, a parte técnica, aquilo, eu gostava de arrumar as pessoas. As minhas irmãs, quando as pessoas estavam fotografando, na época, antes de eu ser maquiadora, não tinha maquiador na agência, então a pessoa já vinha maquiada, já vinha pronta. Aí às vezes chegava lá, a pessoa tava com um batom horrível, né, ou mal passado, uma sombra que na foto não ficava bom. Então as minhas irmãs já me chamavam, já era direto, já era automático. Marcele, vem dar uma olhadinha, ver o que você acha. Eu não era maquiadora, não tinha feito curso nem nada, mas eu já tinha esse olhar. Eu já sabia um cabelo, assim, que às vezes eu olhava, eu já falava, melhor pra... Mesmo roupa, às vezes eu dava uma opinião. Então, na verdade, assim, foi uma coisa meio que natural, assim, isso já foi acontecendo. Que se eu for lembrar também da minha infância, eu mesma, eu já tinha esse dom. Eu adorava, por exemplo, arrumar minhas irmãs, e elas deixavam, eu era criança, a gente tem uma diferença razoável, né, de idade, e elas confiavam em mim, eu gostava de fazer a unha delas, então isso já era minha brincadeira de criança. Eu gostava de brincar com as minhas amigas, de arrumar, então isso acho que nasceu comigo, acho que sim. Bom, eu participo de uma filosofia que uma das colunas é exatamente o belo. E eu me descobri exatamente na maquiagem, coincidiu ou não, né? E as forças da natureza, né? Do Criador. Eu me descobri maquiadora quando eu resolvi seguir essa filosofia. E dentro dessa filosofia eu aprendi que o belo é uma das colunas de salvação. E isso, para mim, eu levo na vida. Então, quando eu tô maquiando uma pessoa, na verdade, eu ponho a mãozinha nela assim, porque principalmente assim, quando a gente tá no estúdio, o ator chega, às vezes nervoso, a atriz, aí, né, é o primeiro momento. A primeira pessoa que vai tocar nessa pessoa sou eu. Então, se eu passar uma energia boa desde o início, se eu passar uma calma, se eu, com a minha mão, eu conseguir transmitir uma energia, eu sei que o trabalho vai bem. Isso eu tenho certeza, assim. Então, o que eu faço realmente, assim, é tocar com todo o meu amor, e enaltecendo o belo, esse belo do Criador. Então, é muito importante você, quando começa um trabalho, você realmente sentir que tua mão tem essa energia. Então, os homens sim, eu trabalho na área de publicidade, então os atores estão super acostumados, eles já chegam no set, já sabem que tem que ser maquiados, então para eles já esperam isso, inclusive. Aparar a barba, né, arrumar cabelo, então isso o homem já, naturalmente, ele já espera. Agora, eu também trabalho com foto e vídeo também, por exemplo, interno, né, que vamos dizer assim, que seriam para as empresas, algum comunicado para funcionários ou para alguma coisa dentro de uma empresa, por exemplo. Então, por exemplo, você pega um executivo de alto escalão e ele realmente não vai ficar esperando. Ele sabe que tem esse passo da maquiagem, mas eles normalmente ficam assim, eles têm uma certa resistência, né? Mas é engraçado, assim, porque ao mesmo tempo que eles têm a resistência, eles sabem que para a imagem deles é melhor do que eles saírem com aquela cara brilhando, com o cabelo desarrumado, apesar de que normalmente eles têm já uma postura mais, né, interessante, assim, então é mesmo tirar um brilho mesmo, não é uma maquiagem exatamente, é uma sutileza, assim, é você deixar a pele mais sem brilho, então não é exatamente, vamos dizer, uma maquiagem.
É engraçado que às vezes o que acontece, que aí às vezes eu faço e logo que termina o vídeo eu vou lá e quero tirar, né? Porque eu sei que ele vai para uma reunião. Aí tem muitos que falam assim, mas eu tô muito maquiada. Ah, pode deixar. Entendeu? Que aí é sinal que eles já estão ficando assim um pouquinho mais aceitando mais isso, né? E alguns às vezes até, por exemplo, se estão com uma espinha ou uma olheira, assim, até eles já colocaram, assim, porque hoje também usa-se muito esses protetores solares que já tem um pouquinho de cor. Então, o homem hoje em dia, com toda essa mídia, toda hora as pessoas estão aparecendo ou em foto ou em vídeo, né? Então, os homens também já estão mais adeptos à maquiagem. É importante, porque a imagem deles fala, né? Então, a maquiagem realmente ela tem essa função, não só realçar a beleza, mas assim, melhorar a autoestima, sim. Porque assim, começa assim, por exemplo, num estúdio, quando você pega um ator, né, ele já espera a maquiagem, porque aquilo ele já vai incorporar um personagem. A maquiagem é o primeiro passo para ele entrar, então ele já incorpora, ele já tá ali. E além de eu realçar a beleza, essa já vem a autoestima dele. Ele já, opa, agora eu tô pronto para isso. E tem uma coisa interessante, assim, que às vezes quando eu faço maquiagem social, né, que esse leque de maquiadora, ele, desde o estúdio até uma maquiagem social, tem bastante coisa para fazer. A maquiagem social é muito interessante. Recentemente, assim, eu vi que eu fui maquiar uma moça que ia para a formatura do filho, e realmente assim, sabe quando você vê que a pessoa assim ela tava muito feliz com o filho, mas ela tava com os outros probleminhas, que no fim a gente é meio psicólogo também, né? Porque maquiadora escuta muita história, né? A gente sente muita coisa, você põe a mão na pessoa, então você sente a vibração. E aí, assim, eu lembro que quando eu comecei a fazer a maquiagem, assim, ela foi começando, assim, se sentir, assim, então ela se transformou em outra mulher. Ela virou um mulherão, assim, de repente ela virou um mulherão. Ela tava toda simples, assim, na casa dela, lógico, eu fui até a casa dela. Você via, ela era uma mulher bonita, mas assim, ela tava assim, sabe, meio reprimidinha. Mas quando eu pus aquela maquiagem, que aí na social a gente pode, aí arrasa, né? Aí faz o que a pessoa, lógico, respeitando o que a pessoa gosta, mas aí você pode pôr um batom, uma cor, né? Você pode pôr uns cílios. Aí eu vi no olhar dela que ela se sentiu poderosa, que aquele dia, sabe, na hora que ela ia pôr o vestido, assim, ela se transformou. Isso dá um prazer, gente, vocês não sabem como. Bom, a mensagem é a seguinte: eu acho que você deve pesquisar bem o que você pretende da profissão. Porque você, por exemplo, vê agora, né, essa onda YouTube, várias blogueiras falando sobre maquiagem, a maquiagem é assim, é assado, tem que fazer assim, assado. E aí, na verdade, assim, a realidade é um pouco diferente. Por quê? Tudo bem, numa maquiagem que você vai fazer no editorial, sim, você pode usar e abusar de cor, né, de grafismos, né, você pode mexer no cabelo de uma forma interessante, tudo bem. Agora, por exemplo, você pega um trabalho de publicidade. Publicidade, apesar de não parecer, mas é um trabalho já mais quadrado. Você pode perceber que é uma pele, é um cabelo normalmente muito parecido. Então, na verdade, você sendo uma maquiadora de publicidade, você vai ser mais uma secadora de atores do que exatamente uma maquiadora. Então, você tem que pensar em que área. Você vai ficar, por exemplo, num estúdio gravando um comercial, às vezes 12 horas, entendeu? Ou mais até. Então, e cuidando daquele ator para ele não transpirar. Então, você tem que pensar o que você quer exatamente. E não adianta, por exemplo, volto a falar da publicidade, não adianta você bater de frente com o diretor e falar, não, mas eu quero fazer assim. Não é assim. A gente recebe ordens, recebe um roteiro, recebe uma referência e é isso que você vai seguir. Então, você tem que pensar bem o que você quer. Se você, agora, uma maquiagem social, que você pode já abusar mais de uma cor, mas também respeitando o que a outra pessoa
né? Espera, né? Você tem que perguntar isso para a pessoa, o que ela gosta, ver algumas referências já de maquiagem que ela tem, que você viu em foto. Então é bom, assim, sempre você pensar bem sobre a área que você quer, entendeu? Porque são áreas distintas e diferentes. Então tem que tomar um pouco de cuidado, porque agora tem uma onda, né, das blogueiras falando muito de maquiagem, saindo muito assim, e nem sempre esse mundo é o mundo das blogueiras. As blogueiras é o mundo das blogueiras, mas a nossa realidade ali no set de filmagem, que seja num salão, é um pouco diferente. Então é uma profissão que dá muito prazer, é muito gostoso você ver a pessoa, sabe, se sentindo bem com aquela maquiagem, percebendo que a pele ficou melhor, é uma delícia. Só que você tem que, assim, ter uma sensibilidade de saber até onde você pode chegar, entendeu? O quanto você pode fazer. Então, eu recomendo, eu sou feliz na minha profissão. Agora, só que presta atenção exatamente que área que você quer.